Hey, beautiful. One more. O fotojornalismo tem um papel crucial dentro da construção das notícias. Nos meios de comunicação, as imagens têm o poder de despertar sentidos, afinal de contas, elas também informam. É a partir do casamento perfeito entre texto e imagem que temos contato com a realidade nas páginas de jornal. Artefato apresenta Fotojornalismo. Olá, começa agora Artefato. O programa de hoje é sobre fotojornalismo e quem vai nos ajudar a pensar, refletir sobre esse tema é a fotógrafa e professora Joyce Guadagnucci. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa convidada. Joyce Guadagnucci é formada em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC. Realizou seu mestrado em educação na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Atualmente, é professora assistente da Universidade Sagrado Coração de Bauru, ministrando disciplinas ligadas ao jornalismo, à fotografia e ao fotojornalismo. Atua na linha de pesquisa em educação, cultura e linguagens e é membro do grupo de pesquisa Olho, Laboratório de Estudos Audiovisuais. Olá, Joyce, bem-vinda ao Artefato. Obrigada, eu que agradeço, né? Sempre bom refletir um pouco, né? Joyce, o fotojornalista é um caçador de imagens? É o que todo mundo, ou pelo menos a referência que a gente tem maior, assim, né? Sobre o fotógrafo, o fotojornalista, né? Aquele que... Mas, na verdade, eu acho que o fotojornalista, ou o fotógrafo, ele também ele constrói também imagens, assim, ele é um construtor de imagens também, né? Porque não é só buscar a imagem, mas sim fragmentar aquilo, escolher, determinar algumas coisas que é mais do que só caçar, né? Eu acho que o fotógrafo ele tem essa facilidade de olhar para determinadas coisas e ver aquilo enquadrado. Joyce, você acredita que para fazer uma boa foto jornalística é necessário sorte? Também, né? Acho que a gente pode chamar de sorte também, né? Às vezes porque eu acho sempre que a sorte, ela ajuda quem trabalha bastante, entendeu? Então, assim, aquele que se esmera no trabalho, aquele que está atento, né, que está ligado, porque para fazer fotojornalismo você tem que estar muito envolvido, né, com os acontecimentos e tal, com tudo que você está cobrindo. Eu acredito que a sorte vem também, né? Não é pouco, assim, né? É um pouco estar no lugar certo na hora certa. Mas também estar preparado para isso, né? Porque você pode estar e não aproveitar a oportunidade,
né? Então, eu acho que a sorte é uma das... É uma coisa, assim, é um dentro... dos fatores para uma boa foto jornalística. Mas acho que não é só isso, não. Essa a capacidade de concentração, de observação, é muito importante, né? Para você saber captar esse momento certo aí, né? Na hora certa, né? Joyce, qual é a função da foto no jornalismo? Ela é essencial ou um complemento? Também é outra questão, assim. Ela é um complemento. E é essencial. E pode ser, mas às vezes também ela vai além disso. Ela é o próprio assunto, né? A fotografia, às vezes, ela pode ser isso também, né? A gente acaba, claro, tentando casar, né, numa reportagem, né, a imagem com o texto, de forma que... Porque são dois suportes totalmente diferentes, né? A aproximação que eu tenho com a imagem não é a mesma que eu tenho com o texto, né? E são universos muito diferentes. Apesar de sempre, como a gente vive... apesar de vivemos hoje num mundo imagético, ainda se valoriza muito o texto, né? O texto vem em primeiro lugar. Então, o que acontece muito é que a imagem, às vezes, é tratada como um texto. Mas eu não vejo a imagem como um texto, né? Então, o texto, ele traz algumas coisas para a imagem que, às vezes, não são percebidas e que é uma forma também de você circunscrever a significação daquela foto. E o que uma foto precisa para estampar a capa de um jornal? Ela tem que ser boa artisticamente, assim, ou ela apenas relatar o fato, tá valendo? Então, às vezes eu acho que ela chama para estética, né? Daí a gente poderia falar um pouco disso, da questão da arte e tal, né? Às vezes o assunto não é um assunto super relevante, mas a foto é tão interessante esteticamente que ela vai ser um chamariz, né, para o jornal, para a capa, né, sempre o primeiro impacto, que chama às vezes você acaba indo ler a matéria por conta da foto, né? Às vezes a gente passa pela banca, né, e olha, eu também, óbvio, né, pela imagem, né, então, claro que essa parte conta, mas normalmente você emplacar uma capa, né, que a gente sempre... Quando eu trabalhava no jornal, às vezes a gente falava assim, vamos lá fazer o lobby da nossa foto para ver se a gente põe na capa, né? Mas às vezes o editor, assim, ele não quer aquele assunto, né? Aquele assunto para ele... Então, às vezes ele vai pelo assunto também, né? Pelo tema que está que é mais importante dentro do contexto, dentro daquilo que ele está colocando como mais relevante na capa, na edição, né? Então, às vezes, você tem uma foto incrível, mas aí não é a capa. E você considera o fotojornalismo como um meio de documentação histórica? Sim, né? Porque, quer dizer, os jornais são fonte de documentação histórica, né? Muitas das pesquisas, muitas das referências que a gente tem estão nos textos e nas imagens de jornais, né? Eu acredito assim que inicialmente ela vai funcionar como uma informação atual, quente e tal. Depois de décadas você retoma, né? E isso assim, isso vem como uma memória daquele momento e tal. E claro, isso é uma referência ótima para os historiadores. No próximo bloco, Artefato fala sobre direitos autorais das imagens. Não saia daí, a gente volta já. O Artefato está de volta. Hoje a conversa é sobre fotojornalismo com a professora e fotógrafa Joyce Guadagnucci. Joyce, uma história permite várias interpretações. Uma foto também? Sim, muitas, né? Por isso é que há tanto texto nos jornais, né? Para que as fotos fiquem mais objetivas, né? Você bota uma legenda
exatamente para segurar um pouco essas significações das fotografias, né? Porque fotografia no jornal é uma coisa. Se você tirar essa mesma fotografia, eu faço esse exercício com meus alunos. No primeiro dia de aula, né, quando a gente vai falar o que é fotojornalismo, né? Eu pego uma série de fotos, eu tiro fotos de publicidade, né, de anúncios, fotos de mais consideradas artísticas e tal, fotos jornalísticas, e coloco todas sem nenhuma referência, né? E coloco assim para eles e falo, qual que vocês acham que é a foto de publicidade? Qual que vocês acham? Normalmente ninguém consegue definir, ninguém acerta, né? Por quê? Porque exatamente a fotografia, existe fotografia. Essas outras classificações têm a ver com os contextos, né? É uma forma da gente organizar o caos, que é a vida, né? A questão ideológica da empresa onde esse fotógrafo trabalha conta na hora de se fazer uma foto? Sim. Eu acho que não necessariamente na hora que ele faz. Porque o fotógrafo, ele faz muitas fotos, né? Sai uma, normalmente, no jornal. Né? É uma escolha editorial. Né? É uma escolha editorial, é um olhar dentro do olhar que é o olhar da empresa, o olhar do editor, né? Que também é um ser que tem suas referências e tal, né? Na verdade, o que sai no jornal não necessariamente é a melhor foto para o fotógrafo. Mas aí vem o editor, né, e coloca, insere um texto, insere cores, insere tudo, isso vira uma outra coisa. Muitas vezes a minha intenção é uma e a foto se torna outra, quando ela é inserida nesse contexto do jornal, por exemplo. A lei dos direitos autorais tem muitas brechas no Brasil. Você concorda com isso? Você acha que não? Em relação às imagens, a fotografia especificamente, eu não vejo tantas brechas, mas eu vejo realmente um não cumprimento das leis. Porque os próprios fotógrafos, às vezes, nem se importam, né? Assim, eu sempre brinco que o fotógrafo mais rico e mais importante do mundo se chama divulgação, né? Que normalmente é aquele nomezinho que vem quando você não põe o nome do fotógrafo, ou quando você não pode pôr, por uma questão até trabalhista, né? Porque se você começa a colocar o nome de uma pessoa no jornal, ele pode depois reclamar seus direitos por estar vinculado à empresa e tal. Então, eles colocam divulgação, né? E os fotógrafos, no máximo, ou na maioria dos casos, ele não vai lá, entra com processo. Ele vai lá, ligar lá, fala, olha, pô, você não colocou meu crédito, acho que é importante você colocar, reclama um pouco, pode até falar assim, olha, eu não vou mandar mais fotos se não colocar meu crédito. Pode até fazer isso, mas não vai atrás dos direitos. Mas se a gente for pegar literalmente isso, né, o veículo que reproduziu essa imagem sem o seu nome, e você tem como provar que essa imagem é sua, ele está infringindo a lei, né? Mas não é o que acontece. Não. Você considera que o fotojornalismo está saindo dos jornais e ganhando espaço nos museus, nas exposições e se consolidando como uma forma de arte? É uma questão de contexto, na minha opinião, porque, assim, grandes fotógrafos históricos que fotografaram em jornal, não também, em revistas e tal, esses fotógrafos, eles ganharam espaço nas galerias, né? A gente tem movimentos de fotografia, isso no início do século XX, né? Por exemplo, com Alfred Stieglitz, que trouxe a fotografia para essa categoria aí, né? Tentou se discutir o que é a fotografia como uma arte e tal, mas no fundo o que eles faziam também era uma documentação da realidade, era do cotidiano, das cidades, as cidades crescendo. Quer dizer, eles estavam fazendo fotojornalismo também, estavam fazendo uma série de coisas. O que eu acho que importa muito é o contexto, né? E você ter um projeto, assim, acho que tem uma projeção também, né? Você tem um trabalho que tem uma coerência e tal, e aí, de repente, ele vira um trabalho de galeria, né? Então, se você coloca numa aura de galeria, com uma moldura, uma iluminação, não naquela impressão horrorosa do jornal, né? Que não valoriza, né, as cores, por exemplo, as texturas e tal, ela pode virar também um objeto artístico, né? Hoje se compra fotografia a preços
de obras de arte mesmo, né? Eu fiz um trabalho lá na Unicamp que tinha... aí, de repente, a gente pode fazer uma ligação disso com a arte, que era um trabalho muito manual. Eu fiz tudo com filme e eu fiz umas sobreposições de imagens no laboratório artesanal e são fotografias que não são possíveis de serem reproduzidas. Eu não consigo fazer outras, porque eu fui criando no laboratório as sobreposições. Não sei te dizer como eu fiz, não tenho o tempo certo. E se eu mudar o produto químico, se eu mudar o papel, eu acabei vendendo um trabalho e depois eu me arrependi, porque eu falei, acho que eu nunca mais vou conseguir fazer. Né? É um processo bem artesanal. Bem artesanal, né? Que era o processo que eles usavam, óbvio, né? Que era uma referência com sobreposições e tal. E isso não dá meio que para você reproduzir em grande escala, né? Então acaba virando um objeto único. Quando ele vira um objeto único, ele ganha também o valor artístico, né? Que acho que isso que é a principal coisa que impede as pessoas, ou os críticos, os teóricos, de classificarem a fotografia do jornal como a fotografia em si, né? Como arte. Exatamente essa possibilidade de reprodução. A seguir, Joyce Guadanucci comenta algumas fotos premiadas. A gente volta já. O Artefato está de volta. Hoje, a conversa é sobre fotojornalismo com a Joyce Guadanucci. Joyce, Robert Capa, um dos pais do fotojornalismo, disse que se a foto não está boa é porque você não chegou suficientemente perto. Você concorda? Concordo. O Robert Capa, ele dizia isso porque ele não trabalhava com lentes de longo alcance. Ele normalmente estava muito próximo. Tanto que ele morreu fotografando, né? Ele morreu na Guerra da Indochina, ele pisou numa mina, ele saiu com um destacamento para fazer um reconhecimento junto com soldados, para fazer o reconhecimento do lugar, e ele pisou numa mina e explodiu. E a partir disso, nós podemos pensar também até que ponto o fotojornalista deve se envolver, até onde termina o profissionalismo e começa a sensibilidade, a frieza em determinados momentos. Eu acho que tem trabalhos que não dá para separar a sensibilidade, tem algumas coisas que você... Claro, sensibilidade é uma qualidade humana, né, que deveria estar em todas as profissões, né, você ser sensível às coisas. Mas no fotojornalismo, na fotografia, você precisa desse... Eu entendo assim, eu entendo o fotojornalismo, talvez outros fotógrafos não, pensem... Acho que isso também, acho que é como ator, assim, eles têm métodos, né? Tem alguns que propõem uma aproximação maior com o personagem, outro um distanciamento, né? No caso, o meu caso, eu vejo que quanto mais você se aproxima, mais você consegue extrair coisas, extrair emoções também nas fotografias. E eu acho que o que me interessa nas fotografias é isso, né? São as emoções que elas suscitam, são as reflexões que elas trazem. Joyce, nós separamos algumas fotos para a gente conversar sobre elas, pode ser? Pode, claro. Ó, primeira foto é essa da Dilma, que é do Wilson de Souza. Ele ganhou o Prêmio Internacional de Jornalismo Rei da Espanha. É uma prova de como uma foto pode ser divertida e ganhar prêmio, e não necessariamente precisa ser de uma tragédia. Esse tipo de imagem é até uma imagem, assim, até um recurso, eu posso chamar de recurso isso, né? Que é você fazer uma certa trucagem, que é colocar alguma coisa no primeiro plano e outra no segundo plano, para dar um terceiro sentido, né? Claro que isso é o que eu falei, o fotógrafo precisa observar. Não é uma coisa que está lá e pronto, mas é uma coisa que se aprende também. O assunto também aí tem uma importância por ser a presidente do Brasil, né? E tudo que implica isso, né? O contexto em que a foto estava sendo feita. Por falar no contexto, essa foto do Pelé que ganhou o ESSO em 1963, do Alberto Ferreira, ela traz muito do sentimento coletivo, né?
Então, para aquele momento, né? Mas falando de contexto, quando eu vejo essa foto do Pelé hoje, sabe que vem? Qual a referência que vem? Esses jogadores que dançam quando fazem o gol, né? Eles vão lá, fazem a dancinha, não sei o que, e hoje com essa onda de funk, tá? O Pelé parece até que está fazendo uma dança. E ele estava com dor, né? Aí ele estava com dor, né? Aqui naquele momento, isso era... Mas se a gente pensar nisso hoje, talvez ninguém vai fazer... Quem não conhece essa história não vai fazer essa referência. Vai fazer até achar que o Pelé estava, sei lá, brincando com alguém, fazendo... Mas né? Quando você contextualiza a foto, dá aquele sentimento, meu Deus, isso aconteceu em 62, até hoje, fica esse sentimento. Sim, claro, né? Quando você tem essas referências, aí sim. Mas se você não tem essas referências, você pode... Então, por isso é que que nesse caso, o contexto faz muita diferença. E essa foto do Evandro Monteiro, que ganhou o ESSO em 2005, ela também tem essa coisa do contexto muito forte, né? Além do contexto, é aquela coisa assim, você vê uma criança daquele tamanho, com toda aquela raiva, né? Com todo aquele querendo rancor, ser grande, né? assim, né? E diante do que seria... a coisa da proteção dele, da autoridade, né? Inclusive. E da autoridade, mas ao mesmo tempo da proteção, né? Porque a polícia é para proteger. Mas, né? Nesse caso, parece que é um enfrentamento de não respeito a esse policial, né? A essa figura ou essa representação aí, né? Então, daí, também, né? Eu vejo que é uma coisa inusitada, né? Conseguir uma fotografia... Mas apesar de, claro, o fotógrafo não viu exatamente esta cena, porque se ele viu, ele não fotografou, né? Porque o fotojornalista, a fotografia, ela antevê, né? Você tem que antever, porque se você, na hora, ver, você não pegou esse momento, você pegou o próximo, né? Porque é uma fração de segundos. Então, mas é óbvio que ele sentiu isso. Eu acho que essa questão do perceber, do sentir, também está bem claro nessa última foto que a gente separou, que é da campanha do Barack Obama, que foram feitas pelo Damon Winter e ganhou o Pulitzer em 2009. Você vê a sequência de fotos, olha, isso é uma nação pedindo mudança. E traz uma coisa assim também de construção. Acho que aí a gente vê bem o fotógrafo. Ele construindo, assim, né? Ele recortando, usando nessa fotografia, por exemplo, tem uma mão no primeiro plano, né? E a figura dele no fundo, que quase você acha que são as mãos dele e não são. E aí você vê que são mãos, assim, já mais desgastadas um pouco com o tempo e parecem de mulher. Você fica em dúvida se é ou não. E isso... é aquele tipo de imagem reflexiva, né? Ela não traz de fato ele discursando, aquela foto protocolar, né? E para fechar o programa, Joyce, você tem alguma dica, algum conselho que você pode deixar para quem quer ser um fotojornalista? Você tem que gostar de fotografia, tem que gostar de fotografar. Mas tem que gostar também de olhar, né? Tem que ser um observador. Mas eu acho que tem que ser uma pessoa que vá além da técnica. Joyce, muito obrigado pela sua presença aqui no Artefato. Eu que agradeço, assim, foi um prazer mesmo falar com você. O Artefato de hoje conversou sobre fotojornalismo com a Joyce Guadagnucci. Você pode rever este programa acessando o nosso portal. Lá você também confere os outros artefatos que já foram exibidos e pode deixar a sua opinião e sugerir temas para os próximos programas. A gente se vê na próxima semana.